Eletrobras e uma possível privatização. Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, pessoal, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Nessa última sexta-feira, as ações da Eletrobras subiram um pouco mais de 14%, fecharam acima dos R$40, né, no nível dos R$40, refletindo as falas do ministro Paulo Guedes, né? Ele falou novamente que mantém o plano de privatizações no curto prazo. Ele falou recentemente que ele quer privatizar 4 empresas grandes estatais num prazo de 90 dias e reforçou nessa última sexta-feira em um evento. Isso impulsionou novamente, né, o mercado, principalmente as ações da Eletro. E por quê, né? Vamos lá. A gente está nesse contexto de Brasil mais liberal, né, reformista, tudo isso tem um impacto, principalmente, né, uma possível privatização no caso da Eletrobras. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre Eletrobras. No último domingo eu comecei uma série de vídeos, né, então eu falei de Petro, Banco do Brasil, hoje sobre a Eletrobras e amanhã, no próximo vídeo, eu vou fazer uma análise comparada das 3 empresas, né, e falar na minha visão, né, na minha análise, qual é a melhor para estar posicionado. Mas vamos falar hoje sobre o case de Eletrobras, tá? Então, quando a gente fala de Eletrobras, estamos falando da maior empresa do setor elétrico brasileiro. Ela faz geração e transmissão de energia. Então, se a gente pensar na capacidade brasileira, né, de geração de energia, de 170 gigawatt-hora, a Eletrobras detém, ela possui, né, 30% dessa capacidade. E quando a gente fala de transmissão, a Eletrobras tem 71 mil quilômetros de rede, o que corresponde a 45% da rede brasileira. Ou seja, ela é relevante, né? Ela é a maior empresa, sem dúvidas, do setor. Então, quando a gente olha, né, para a disposição dela, é uma empresa grande e complexa, tá, gente? Entendeu? O setor elétrico é complexo. Quando a gente olha para a Eletrobras, é um monstro, né? Então, ela está espalhada por todo o Brasil e 2 grandes operações que a maioria das pessoas conhece, né? Então, Itaipu é uma delas, Furnas é outra operação que muita gente conhece de nome, né? Que são as famosas. Tá? Então, essa é a empresa Eletrobras. Controle é do governo, né? do Estado. Então, quando a gente olha aqui nas ações ON, basicamente a União, né? BNDES, fundos do governo, ou seja, o Estado brasileiro detém o controle da empresa da Eletrobras, tá? Mas vamos lá, como é que ela ganha dinheiro? Como é que qual que é o business dela, né? Geração de energia, ou seja, basicamente, a gente está falando de hidrelétrica, né? Ou seja, utilizar a força da natureza para gerar turbinas e produzir energia elétrica e jogar isso no sistema. Esse business tem um risco de variação de volume e de preço, tá? Então ela vende no sistema regulado, né? Ou seja, nas casas das pessoas, que é o sistema que se chama regulado, e no mercado livre também, que são empresas que podem comprar do sistema. Então isso tem uma variação de preço. Ou seja, nesse business, né, no business de geração especificamente, existe uma volatilidade de volume e de preço, tá? Do lado da transmissão, então da transmissão é o negócio de pegar a energia da geradora, né, de uma hidrelétrica, por exemplo, e trazer até, por exemplo, a cidade, mas a gente está falando de alta tensão. Esse negócio ele tem um risco muito baixo, porque o governo remunera os ativos que você tem, né, todo esse ativo de fio, de investimento que foi feito ali, por uma taxa de retorno, tá? Então, a sensibilidade desse rendimento a volumes e preço é muito baixo. Então, o negócio de transmissão é um negócio bem estável, tá? Da receita dela, 80% vem da geração, 20% vem da transmissão, tá? Então, basicamente, isso aqui é o case de Eletrobras. Entretanto, a gente tem que voltar um pouquinho e falar de uma coisa muito importante, né, que mudou todo o setor. Em 2012, né, tivemos muitas ingerências políticas, mas uma das principais, né, que quase destruiu o setor elétrico, foi uma canetada da ex-presidente Dilma, que reduziu drasticamente o custo da energia elétrica para as pessoas, né? Num anúncio tentando agradar as pessoas, né? Então reduziu o custo da energia elétrica para o consumidor final. Entretanto, o que ela fez, né? Ela foi lá e cortou
praticamente até 70% do que as geradoras, do que o sistema recebia. Então, isso foi bem prejudicial para o setor. Então, imagina que a gente tivemos vários problemas no setor. E qual foi o ponto? Né? Ela foi a MP 579, as pessoas, as empresas, né, deveriam aceitar esse corte de até 70% no que elas recebiam. Na contraparte, ia acontecer uma renovação dos contratos que venceriam entre 2015 e 2017. Bom, a Eletrobras, como é uma estatal, aceitou, né? O governo controlava a empresa, o que não fazia o menor sentido, tá? E isso teve um impacto fortíssimo, né, na empresa. Então, quando a gente vê aqui, né, a dívida, o gráfico de dívida líquida da empresa, a gente vê a dívida saltando de 2011 para 2012, né, e nos anos seguintes. A mesma coisa quando a gente olha para a EBITDA, né? Então, a empresa gerava caixa, tinha uma métrica de EBITDA de 6 bi em 2011, 2012 já foi negativa e aí só se recuperou em 2016. Do lado do lucro também, a empresa gerava lucro em 2011, 2012 foi um terror, né? Quase 7 bi aí de prejuízos, e aí nos últimos anos agora que a gente vê uma retomada. Ou seja, foi uma medida que não tinha o menor cabimento, né? Foi simplesmente uma medida populista mesmo, que isso aconteceu em outros setores também, né? Como petróleo, e acabou nada mais do que gerando um grande buraco que a sociedade teve que pagar em 2016 e 2017 com o reajuste dos preços, né, e inflação, tá? Mas por que isso aqui é importante saber? Porque essa medida aqui fez com que a Eletrobras assumisse uma responsabilidade, né, de vender energia num nível muito baixo. Então vamos olhar aqui, eu trouxe um gráfico aqui para vocês, que é quanto a tarifa média do megawatt-hora no sistema livre, né, seja ele livre ou regulado, mas essa MP 579, que é chamado de sistema de cotas, tá? Quanto é o valor e quanto é o valor no sistema de cotas. Então, quando a gente olha aqui para a tarifa média, isso aqui eu peguei 2019, tá? É o ano consolidado da Eletrobras, ex-Itaipu. Então a gente vê aqui uma tarifa média de R$ 251,64 que ela recebe pelo megawatt-hora gerado. No sistema de cotas, né, pela MP aqui 579, ela recebe R$ 63,74. Então assim, uma diferença, ela recebe praticamente aqui 25% do que ela recebe no preço cheio. E esses R$ 60, R$ 63 é abaixo do custo ainda, né? Então, assim, produzir um megawatt é mais caro do que esses R$ 63. Ou seja, ela tem prejuízo para gerar esse tipo de energia. Ou seja, não faz o menor sentido, né, gente? Isso aqui não é um business, isso aqui é um buraco, né? Você recebe menos do que você gasta para produzir, não é minimamente viável, mas foi um negócio feito em 2012 que tem uma herança até hoje dentro da empresa. E aí quando a gente pega, né, então vamos lá, da empresa, né, de quanto ela produz de energia para o sistema, para o mercado regulado normalmente, né, o livre, e quanto ela joga no sistema, que são cotas, né, que ela tem que vender num nível baixo de preço, né? Então a gente está falando aqui que 67% é mercado livre e regulado, ou seja, é no nível ali dos contratos, mesmo sem nenhuma ingerência, e 33% ela vende, o volume dela é vendido no nível daqueles R$ 63. Ou seja, né, um terço da empresa, um terço da geração de energia dela é vendido abaixo do custo por uma dedada, uma canetada de 2012, tá? Então aqui a gente está pautado o quê? Num movimento de venda de ativos não core. E o que uma privatização pode fazer, tá? Uma das coisas aqui, especialmente em Eletrobras, uma privatização ajudaria muito. Por isso que as ações da Eletrobras são tão sensíveis a esse tema de privatizações. Porque quando a gente pega as outras, o Banco do Brasil, o Petro, não tem muita oscilação, teria uma melhora de gestão, isso ajudaria. Entretanto, aqui a gente tem um ponto importante. Uma privatização abriria uma janela para renegociar esses contratos aqui, né, essas cotas
que não fazem sentido nenhum para uma empresa privada operar, né? Ela vai estar pagando praticamente para produzir energia para as pessoas. Então não faz o menor sentido. Isso aqui abre espaço para tirar essas cotas, né, e jogar para o mercado, para o nível de preço normal do mercado. Ou seja, tem um valor muito grande aqui de um dia para o outro. Existe aqui um upside muito grande de geração de valor se a gente fosse reduzir, desaparecesse com essas cotas, né? Esse valor aqui que não faz o menor sentido. Por isso, essa sensibilidade que a Eletrobras tem. Entretanto, tem um ponto, né? Aumentar, tirar esse custo daqui da Eletrobras, né, e jogar para o nível normal de preço, isso tem um impacto no custo da energia, como a gente falou. A Eletrobras é relevante no sistema nacional, né? Ela tem 30% da capacidade de geração. Se a gente reajustar isso aqui para o nível normal, ou para um nível um pouco acima, dobrasse o preço dela, teria um impacto direto na linha final, né? Ou seja, né, teria um impacto de aumento de preço para o consumidor final, que é uma medida não muito popular. Então isso vai ter um certo impacto, né, político, e inclusive uma certa resistência dentro do Congresso. Tá? Então esse é um ponto que eu ressalto bastante aqui. Portanto, seria, acho que das 3 empresas que nós falamos até agora, a privatização seria, sem dúvida, melhor, né? Traria mais valor para a Eletrobras do que para as outras 2 empresas, tá, pessoal? Bom, lembrando que todos esses dados que eu estou passando aqui para vocês, eu vou deixar dentro do meu canal do Telegram. Então, quem não está ainda cadastrado, né, vou deixar o link aqui embaixo. Então, resumidamente, né, é uma empresa, como eu disse, né, é uma empresa, a maior empresa do setor elétrico brasileiro, operando em geração e transmissão, 80% geração, 20% transmissão, e que tem um grande problema aqui que foi gerado em 2012 com a MP 579, em que ela vende energia, né, abaixo do custo, na casa dos R$ 63, enquanto no mercado livre regulado o valor de venda dela médio está na casa dos 250, que não faz o menor sentido. Uma privatização abre espaço para reajustar esses preços e tirar essa jabuticaba dentro da Eletrobras, tá? Por isso a gente vê uma valorização tão forte aí no mercado quando se fala desse tema. Bom, pessoal, amanhã eu vou fazer uma análise comparativa dessas 3 empresas, né? E vou falar, na minha visão, qual é a melhor. Então, aguardo vocês. Um grande abraço e até amanhã.